O Alexandre Matos, diretor de futebol do Atlético, participou ontem com os colegas do canal esportivo Fox Sports, e o Alexandre Matos respondeu algumas coisas importantes neste momento do Atlético. Na verdade, também questionaram o Alexandre Matos, como a empresa, né, o veículo de comunicação de São Paulo, nacional, falaram muito sobre o Palmeiras, mas a gente traz aqui os principais trechos envolvendo o Atlético. E o Alexandre Matos, ele revela que fez sim proposta ao atacante Roger Guedes para o Shandong da China antes da pandemia, mas segue monitorando a situação do Roger Guedes, que é um jogador que tem um carinho muito especial da torcida do Atlético. Vamos ouvir. Tem uma relação próxima, sim. Eu acho que a relação ela se constrói na honestidade, na maneira franca de se direcionar as coisas. E desde a ida do Roger pro Palmeiras e depois a passagem dele pro Atlético e depois a ida para a China, sempre mantive, mas a gente tem que entender também o profissional, né? É claro que se caso o Atlético consiga fazer um acordo com o clube chinês, caso isso for possível, e a gente vai ter que tentar entender o contrato justo para o Roger, num clube onde ele tem uma identificação, onde ele é tratado como ídolo, e a gente tem que converger todas as forças para que as coisas aconteçam. No momento que a gente tenha o coronavírus atrapalhando aí o mundo da bola, aliás, o mundo todo, não só o da bola, como nós todos. Não temos nenhuma possibilidade no momento do chinês responder sobre isso, porque a gente sabe que o Roger está no Brasil, ele não consegue nem entrar na China nesse momento. Há um interesse dele de ficar no Brasil, isso o empresário já disse, ele mesmo já se colocou assim, por N fatores, dentro da realidade do Atlético, permitido pelo presidente do Atlético. Nós vamos tentar fazer um acordo caso a gente consiga fazer um acordo primeiro com o Shandong, porque tem que ser um acordo de compra e é isso que o Atlético pensa. Sobre o zagueiro Lucas Veríssimo do Santos, Alexandre Matos também admite que fez proposta oficial, mas o assunto já é passado. Sobre o Lucas Veríssimo, junto com a do Roger Guedes, nós fizemos uma proposta de aquisição, o Santos negou e pronto, assunto encerrado, bola para frente, o Atlético está pensando em outras possibilidades no momento que for possível, e esse momento agora é impossível qualquer tipo de pensamento em contratar jogador até que se tenha uma luz de quando que vai voltar as atividades no nosso futebol. O diretor de futebol do Atlético também foi perguntado sobre, na visão dele, quando o futebol vai retornar no Brasil. Eu não estou tão otimista quanto eu vejo alguns pensando que pode voltar a treinar agora, como o campeonato regional vai acontecer. O mundo todo está passando por aquilo que o Brasil ainda vai passar, né? Então, assim, e hoje a situação dos clubes é muito difícil. Daqui a pouco ela vai tornar-se desesperadora. Porque se você não tem receita, como é que você vai fazer? Se os patrocinadores, se a televisão daqui a pouco também não tem receita, eles também não vão poder gerar receita para o clube. Então, tá ficando cada vez mais duro, mais difícil com o passar do tempo. O Flamengo é o time a ser batido neste Campeonato Brasileiro 2020? Alexandre Matos respondeu. Se não fosse futebol, eu te diria que sim. Qualquer outro esporte eu te diria que sim. Futebol não. Futebol tem a surpresa, futebol tem um momento, futebol a bola bate 5 vezes na trave, o adversário vai lá uma vez e faz o gol e ganha o jogo. Então não, eu acho que tem várias equipes, o Flamengo é a principal dela, sem dúvida, pela diretoria que tem elenco, tem comando, tem dinheiro, tem recurso, tem torcida, junto dele tem o Palmeiras, que tem isso tudo também que eu disse aqui, tem o Grêmio, tem um baita time, tem o Inter, que tem um baita time, tem o São Paulo, que tem um bom time, e correndo por fora, nós que vamos aqui com o nosso Sampaoli, sem dúvida alguma, fazer todo o possível e colocar o Atlético aí nesse bolo aí, pra gente ver o que a gente consegue ainda esse ano. Para finalizar a pergunta sobre o Atlético, as pretensões do time neste Campeonato Brasileiro 2020. Tem condições de buscar o título? O nosso objetivo era muito forte esse ano. Com o coronavírus, as coisas tá difícil para qualquer um fazer algum prognóstico. Eu acho que o Atlético vai se programar. Daqui 2 anos tem um estádio vindo. Acho que nós vamos fazer todo o possível para botar o Atlético ali nesses clubes aí que estão mais preparados no momento, até pelo tempo de projeto. E eu acho que
junto com o nosso torcedor, e o torcedor do Galo é monstro, na hora que ele canta o hino, é monstro. Acho que a gente vai conseguir fazer um baita de um projeto aqui e botar o Atlético como protagonismo e depois, quem sabe, buscar os títulos. Boa entrevista do Alexandre Matos. Chamou atenção, foi manchete do Rádio Esportes, é que o Atlético segue monitorando o Roger Guedes. O Roger Guedes, ele pelas redes sociais, a gente vem acompanhando também, ele permanece no Brasil, coloca lá fazendo exercícios físicos junto com a esposa. O Roger Guedes não voltou para a China ainda. Tem outros jogadores estrangeiros que já estão lá e já começaram a treinar no Shandong, e ele não conseguiu ir ainda. O empresário e o Roger Guedes deixaram claro que quer permanecer aqui no Brasil, que eles querem voltar para o Brasil. O Roger Guedes quer jogar aqui e o Corinthians já falou que quer o Roger Guedes também. E aí, outros assuntos abordados pelo Alexandre Matos. Eu rolo a bola para você, Júnior Brasil. Grande abraço, Cláudio Pancieri, amigos e amigas. O Alexandre Matos fala muito bem, com muita prudência, cautela e ao mesmo tempo aguardando a sequência, os dados, o que vai ser colocado ainda. E tem que esperar, o Atlético tem que ter prudência. Agora, com relação ao Roger Guedes, eu acredito, e ele sabe disso, já deve ter tido contato, mesmo o Corinthians querendo, o caminho dele, o caminho natural é o Atlético, é muito mais tranquilo, muito mais claro a possibilidade de um negócio com o Atlético, pelo menos entendo assim, a não ser que haja uma diferença salarial enorme. A situação do Corinthians não permite isso também, e o Atlético diferente tem aí apoiadores, os investidores, e o Roger saiu como ídolo, tem uma história aqui, vai ser muito bem acolhido pela torcida, diferente dele chegar no Corinthians, vai ter o que provar. Então eu entendo que Roger Guedes, uma boa, já se conhece o perfil do jogador, o Alexandre tem muito jogo de cintura para conduzir, ver aquilo que precisa em termos de adequações. Então assim, Cláudio, hoje a gente tem uma certeza, Pancieri, o Atlético está muito bem conduzido, diferente dos outros antecessores dele como diretores de futebol. O Alexandre Matos traz o conhecimento, a serenidade do cargo, a expertise, é um cara que tem uma bagagem, abre muitas portas. Então o Atlético precisava disso, ter alguém que fosse o cara, aquele cara que trabalhasse trazendo tranquilidade para o presidente. Então o Atlético acertou muito, e além disso tem essa sintonia dele com o Sampa, meu colega de bike. Brasil, é interessante quando a gente vê o Cláudio e ouve atentamente o Cláudio falar sobre essa questão do Roger Guedes e traz uma fala importantíssima do Sampaoli, do Alexandre Matos, e você coloca a situação do Sampaoli, passou no aval do argentino. Primeiro ponto, concorda? Um do outro. Um do outro. Bom. E aqui, eles sabem que eles precisam caminhar juntos, então a gente vê, igual ele já falou, fala às vezes 2 vezes com ele por dia. O Sampaoli sabe que precisa dele e ele sabe que precisa. Então, cara, são 2 caras grandes e estão ali num certo sentido, cada um na sua relevância, numa situação muito próxima. Então eles falam, vou criar a aresta, que isso, eu te abraço, você me abraça e vamos junto. Claro. Pra essa condução do futebol do Atlético. E o nome do Roger Guedes é um nome que o torcedor fica muito na ansiedade, porque o Roger Guedes, todo mundo se lembra, teve um momento ruim no Atlético, mas depois daquele jogo do Vasco, a vida dele se transformou. E tem um nome que foi fundamental nisso: Éder, o Bomba, que falou assim: meu filho, futebol é assim, eu já errei, já fiz aquilo, já fiz isso, vai por esse caminho, que esse caminho você vai ser feliz. Eu mesmo, Cláudio, na época do Roger, eu falei, já deu por tudo que ele fez, e de repente o rapaz, ele teve a humildade, entendeu, reconheceu, adotou uma outra postura e saiu como ídolo, sendo importante, sendo decisivo. Então, quando a pessoa quer crescer, ela supera qualquer barreira, qualquer adversidade. E foi o caso dele, e saiu deixando uma imagem muito positiva em campo e para o torcedor. Roger Guedes tem essa proximidade aí com o Atlético, com o Alexandre Matos. Concordo contigo, Júnior. Se voltar para o Brasil, logicamente o Atlético é a primeira opção. O mais difícil disso tudo é convencer os chineses de liberar o jogador, porque dinheiro lá, eles não estão tão preocupados assim com dinheiro para venda no atleta. Na primeira proposta, antes da pandemia, não quiseram, não aceitaram, como disse aí o Alexandre Matos. Então, vai ser difícil convencer os chineses a liberar o Roger Guedes, mesmo o jogador tendo esse desejo de voltar ao futebol brasileiro. Mas falou bem o Matos aí.
a pandemia atrapalha um pouco os planos do Atlético, porque ninguém esperava isso nesse momento. O Atlético vinha começando um trabalho com o Sampaoli, teve que ser interrompido, mas quem sabe, como ele disse, futebol não é como outros esportes, que o Flamengo é tão favorito assim. Se fosse no basquete, no vôlei, o Flamengo era o franco favorito mesmo, não teria jeito. Como é futebol, tá todo mundo esperançoso aí no Campeonato Brasileiro quando ele for começar. Daqui a pouco a gente volta, viu, Pansieri, para destacar mais do Atlético, que neste momento não pensa em hipótese nenhuma em fazer propostas oficiais. Vai esperar um horizonte para, aí sim, mais próximo do retorno do futebol, voltar ao mercado da bola para buscar reforços. Emerson Pansieri.